Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Olá, muito boa tarde. Chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web. Sexta-feira, 17 de janeiro de 2014. E hoje a gente conta aqui com a presença mais que exclusiva e honrosa do Bruno. Tudo bem, Limão? Buenas, Virgílio. Olá, Rogério. Olá, tudo bem? Como é que foi de férias? Tranquilo, em casa com a família, aproveitando as férias, tempo do rugby pra curtir com a família. Depois, final de semana, acaba isso, né? Acho que acabou ontem, né? O Charrua voltou ontem, né? Volta dia 20 na próxima terça-feira. Volta dia 20, então. Então ontem foi só apresentação. Isso. Ah, bacana. Ontem ainda foi tranquilo. Ainda foi tranquilo? Ainda foi tranquilo. E como é que você vê agora esse ano de 2014 pro rugby gaúcho e nacional? Rugby gaúcho, mais jogos. A gente tem Centauros agora na primeira divisão. Talvez a segunda divisão ela mude um pouco o formato. Se ano passado a gente teve 12, 13 jogos, acho que a gente vai ter um pouco mais esse ano. Sensacional, muito bom isso. Quanto mais jogar, melhor, né? Perfeito, tamo aí, vamos fazer o programa junto, encarar esse ano? Vamos nessa. Vamos que vamos. Rogério, falou que teu pai leu a revista Rugby e gostou muito, né? Gostou muito, realmente o trabalho da revista Rugby tá sensacional. E o pai do Rogério, o pessoal que tá ouvindo do Estação Rugby Clube, é um senhor que começou a gostar de rugby depois do Estação Rugby Clube e já foi vende Sevens e tudo mais. Conta um pouco mais aí, Rogério. Pois é, ele que começou a acompanhar o programa, esteve com a gente lá no terceiro Noia Sevens, tirou algumas fotos e achou sensacional o rugby, né? E continua conosco aqui. Continua conosco, sempre. Perfeito, então Estação Rugby Clube, o programa que leva pro ouvinte um pouco do esporte, caminhamos com clareza, simplicidade, interação, informação. Desde Anchieta, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, a gente está no www.radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. IRB suspende ajuda financeira para a União de Rugby das Ilhas Fiji. Anunciados os grupos e os jogos de Atlanta pelo Circuito Mundial Feminino. Nicolás Ferri traz as notícias da Argentina. E Felipe Fraga tem bombas no rugby em Minas Gerais. O Estação Rugby Clube também é uma casa portuguesa com certeza. A estreia da coluna semanal de Manuel Cabral. Tudo sobre o rugby da terrinha. E um bate-papo entre apaixonados por rugby com Aldo, da Subec. Mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. E também para o nosso e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco pelo facebook.com/rugbyclube. E para mais informações, acessem a página dos nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Vamos para uma pausa e voltamos em seguida. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação,
educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos. Mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Voltamos com mais Estação Rugby Clube e não se esqueçam, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. E também mandem críticas, elogios, sugestões, reclamações para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco através da nossa página no Face, facebook.com/rugbyclube. Olha, o último Quiz Subek não teve nenhum vencedor. Então, portanto, o Quiz Subek dessa semana se mantém. Quais foram os 3 jogadores dos Wallabies na Copa do Mundo de 2003, em que a Austrália foi vice-campeã mundial, que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Repetimos, quais foram os 3 jogadores dos Wallabies da seleção da Austrália no Mundial de 2003, que a Austrália foi a anfitriã, que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Sabe essa, Limão? Faço a mínima ideia. Sabe, Rogério? Também não sei. Bom, se sabe, manda a resposta do Quiz Subek para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder leva um exemplar da 3ª edição da revista Rugby. Subek, a marca dos apaixonados por rugby. E a revista Rugby tá bem bacana, né, Limão? Cara, é uma revista... o material dela, eu reparo muito, não em questões de gestão, o material dela é muito bom, é excelente, é revista de primeira linha, questão de visual dela, layout, é muito limpo. O trabalho fotográfico deles chama bem a atenção, né? É uma revista totalmente diferente, eu acho que eu vi uma aqui na América Latina, na Argentina, que chega parecido com isso aqui, assim. Mas ela é muito limpa, visualmente, ela para os olhos é muito boa. E é verdade, o Rogério chamou a atenção aqui, o Brasil está muito bem servido de fotógrafos do rugby, né? É verdade. Cada etapa, por exemplo, no circuito feminino, Super Sevens, é um fotógrafo e todos eles fazem um trabalho muito bom. Abraço pro Thales Schneider, que foi meu colega na Unicinos e é um dos colaboradores da Photojump e para a CBRU. Sensacional, e tem o Thales que o Limão comentou, tem a Karina Furlaneto lá em Bento, é verdade. Tem o Charles Hansen, tem o João Neto da Photojump, lá atrás tinha a Silvia Dias, tinha o Fábio Cutrufo, tem uma galera muito boa nas fotos, desculpem aí se eu esqueci de alguém, mas realmente o Brasil está muito bem servido de fotógrafos do rugby. Estação Rugby Clube. IRB suspende ajuda financeira para a União de Rugby das Ilhas Fiji. O Conselho Internacional de Rugby, sigla IRB em inglês, suspendeu todo o suporte financeiro que concedia para a União de Rugby das Ilhas Fiji,
até que a União adote reformas administrativas, de governança e de prestação de contas. A decisão foi tomada diante da falta de iniciativa da União de Fiji em implementar medidas que justificassem o destino certo dos recursos que o IRB concedia. Só em 2013, o IRB disponibilizou 1.100.000 libras esterlinas, além do suporte financeiro para disputar torneios internacionais. Nada mais do que transparência, né, pessoal, que eles exigem. Se quer um jogo limpo dentro de campo, faz um jogo limpo administrativo também, né? Exatamente. Nada mais justo, né? E nos outros esportes existe esse tipo de punição também, existe esse tipo de iniciativa. Eu sei que na França, no futebol da França, se a equipe não termina o ano no azul da primeira divisão de futebol, ela corre o risco de ser rebaixada. A gente viu, né, Rogério? Tem muito caso do Juventus no campeonato italiano. E o Juventus também foi rebaixado, enfim. Mas é uma medida muito, muito importante essa que o IRB tomou, porque Fiji desponta como uma das principais seleções do planeta e realmente, já que o IRB ajuda bastante, precisa ter... Para onde estão indo esses recursos? É para o desenvolvimento, é para o crescimento, enfim. E é um país pequeno, uma federação pequena. É uma ilha vai comparar com a Inglaterra, com Nova Zelândia ou com a Austrália. Basta ter uma boa estrutura organizacional, né? E tudo anda, né? Exatamente. Basta ter uma estrutura organizacional. Eu acho que a Fiji está precisando de mais Ângelas. Lá, a Ângela que controla a CBRU aqui do financeiro precisa fazer um curso de formação lá nas Ilhas Fiji. Estação Rugby Clube. Anunciados os grupos e os jogos de Atlanta pelo Circuito Mundial Feminino. O IRB anunciou os grupos e a tabela da segunda etapa do Circuito Mundial Feminino, que acontecerá em Atlanta, dias 15 e 16 de fevereiro, um sábado e um domingo. O Brasil ficou no grupo C, junto com Rússia, Espanha e Japão. Grupo A estão Austrália, China, Estados Unidos e Canadá. No grupo B, considerado por muitos como o grupo da morte, estão Nova Zelândia, Inglaterra, Irlanda e Holanda. Os jogos serão na Kennesaw State University. As Tupis fazem a estreia contra a Espanha no segundo jogo de sábado, dia 15, 13 horas e 22 locais. 13 e 22 locais de Atlanta, que nessa época do ano está com 3 horas a menos em relação a Brasília. Portanto, o jogo no Brasil, o Brasil estreia contra a Espanha no sábado, dia 15, às 16h22 locais, hora oficial do Brasil de Brasília, tá? Grupo dureza, hein, Limão? Na última etapa em Dubai, na etapa de Dubai, o Brasil perdeu por 7-5 ali, justíssimo placar na semifinal da Taça Prata. E depois, ainda no grupo, enfrenta a Rússia, que venceu o Canadá por 13-10 na decisão de terceiro e quarto em Dubai. E o Japão, que não estava na última etapa. Esse aí, vamos ver, que eu não conheço pelo menos muito também. O Brasil já, em várias oportunidades, já venceu o Japão no feminino, e eu acredito que é um grupo difícil, mas na primeira etapa do circuito mundial lá em Dubai, o Brasil fez muito à frente das outras seleções. É impressionante como o circuito mundial tem mostrado as seleções muito parelhas uma da outra. Não é mais aquela distância absurda, porque os jogos aconteciam muito esporadicamente do feminino, mas agora você tem um calendário regular, um calendário internacional regular, e isso está deixando as seleções muito mais parelhas. Contra a Espanha, pelo que o Brasil apresentou em Dubai, eu acho que dá para beliscar um segundo lugar ali, fazer mais frente com a Rússia também, que é uma mais experiente. Mas eu acho que a Espanha, que o Brasil sofria alguns outros jogos, acho que dá pra meter esse jogo sim. Tá ficando em evidência, né? Não só no futebol, mas também no rugby, né? Brasil e Espanha, né? Exatamente, tá ficando muito em evidência o Brasil e Espanha no rugby. Já tá virando um clássico, realmente. Estação Rugby Clube. Só uma notícia que ficou diante, só para lembrar aos ouvintes da Rádio Estação Web, do Estação Rugby Clube, que a próxima etapa do circuito mundial depois dessa de Atlanta é em Barueri, na Arena Barueri. Bom, e agora o Nicolás Ferri traz notícias da Argentina. Tudo bem, Nicolás? Oi, Virgílio. Boa tarde para você e toda a audiência da Estação Rugby Clube. Um prazer informar para vocês o que acontece neste início de 2014 no rugby argentino. No final de semana, o mais importante aconteceu em Mar del Plata, onde a cidade argentina que mais turistas recebe em janeiro realizou o tradicional Seven Internacional, onde as seleções argentinas se coroaram campeões. Baixo o nome de Pampa Seven,
a seleção argentina masculina melhorou depois de seu fraco desempenho em Punta del Este e conseguiu o título ao derrotar ao Buenos Aires 35-12 na final. Bons torneios, ademais de Salta, que já tinha sido finalista no Seven da República Argentina em Paraná, e de Chile, que chegaram às semifinais. Entanto, a Copa de Prata foi para o próprio Mar del Plata, que venceu o Paraguai no último jogo. É importante destacar que o time argentino teve ao treinador dos Pumas Sevens, Santiago Gómez Cora, e muitos dos jogadores que vêm disputando o circuito mundial da IRB, como Martín Chapezoni, Lucas De Vicenzi, Gastón Rebol, Diego Palma e Facundo Panseira Garrido, que jogarão, ademais, a quarta e quinta etapa em Las Vegas e Wellington a fim de mês. No torneio feminino, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai se enfrentaram entre si e logo jogaram finais. Na de ouro, as argentinas venceram 38-0 ao Uruguai, enquanto que na de prata, Paraguai derrotou ao Chile 10-5. Também no estádio Justo Román, que pela primeira vez recebeu este evento, se disputou a competência de clubes, onde os de Buenos Aires foram os protagonistas. O Regatas de Bela Vista foi o campeão ao vencer ao SIC 22-0 na final, e previamente ao Alumni na semifinal. A Copa de Prata foi para o Hindú, que se impôs ao Mar del Plata Clube no último jogo. Neste fim de semana, os Pampa Sevens participarão do torneio de Viña del Mar em Chile, onde, como vocês já sabem, participarão os Tupis. Además, haverá um torneio de clubes que tenderá times de Argentina e Chile. Falando de Pampas, mas neste caso do time de 15, ontem se puseram em marcha as atividades nos diferentes centros de alto rendimento em todo o país, com a mira posta na Pacific Cup. Logo de 4 anos participando em África do Sul da Vodacom Cup, este ano os argentinos jogarão o torneio em Austrália, com Fiji, Tonga, Samoa, Japão e 5 times do país oceânico. Como é costume, esta equipe vai ser formada pelos melhores jogadores do rugby argentino, que serão observados com a intenção de que eles joguem também em junho para os Pumas, frente a Escócia e Irlanda. Mas a novidade na equipe argentina é que este ano já não tenderá ao Daniel Urcade como head coach. Em seu lugar estarão Martín Gaitán e Raúl Pérez, que já vinham trabalhando com Santiago Filan nos Pumas. Abraço grande e hasta a semana que vem. Bom, tá aí o Nicolás Ferri, corrigindo informação dada na semana passada. O Nicolás mora em Rosário, na Argentina, e é editor-chefe do site Rugby Litoral, rugbylitoral.com.ar, que infelizmente saiu do ar nessa semana, eles encerraram. Até ele vai falar um pouco mais sobre o encerramento do site do Rugby Litoral na próxima contribuição dele. E o Nicolás, que ele é apresentador e produtor do programa Super Rugby na Fischerton CNN FM 89.5 de Rosário, em Santa Fé. Contribuição importantíssima, não, Limão? Ainda mais na Argentina, que a gente tem um grande número de comunicadores falando sobre rugby. Talvez ser um pouco de exemplo pra gente ter essa experiência, essa troca com eles. Exatamente, contribuir, ter esse intercâmbio de informação com eles, né? Exatamente. Bom, a gente vai pro intervalo agora e já já a gente volta. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor.
um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E voltamos com mais um bloco do Estação Rugby Clube. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Também comentem, mandem sugestões, reclamações, elogios e dúvidas para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Interaja conosco pela nossa página do Face, facebook.com/rugbyclube. E o quiz back da semana permanece o mesmo da semana passada, que ninguém acertou. Quais os 3 jogadores dos Wallabies na Copa do Mundo de 2003, no Mundial de 2003, que começaram suas carreiras profissionais do Rugby League? Repetimos, quais foram os 3 jogadores dos Wallabies na Copa do Mundo de 2003 que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Olha, esses dias atrás, semana passada, o Benji Marshall dos West Tigers assinou pelos Blues. Saiu do Rugby League e foi para os Blues. E semanas antes, o Sonny Bill Williams, que foi campeão mundial com a Nova Zelândia em 2011, passou uma temporada com os Roosters de Sydney em 2013, ele voltou para o Rugby Union e assinou pelos Chiefs. Então, assim, quais foram os 3 jogadores dos Wallabies, que é a seleção da Austrália, que na Copa do Mundo de 2003, que foi lá na Austrália, começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Se você sabe essa, manda a resposta do quiz back para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um exemplar da 3ª edição da revista Rugby. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. E, Limão, Rogério, teve alguma matéria em específico na revista que vocês gostaram mais? Bom, não é uma matéria, mas sim aqui no mural tem umas fotos de Scrum que são sensacionais. Umas fotos muito bonitas de Scrums que eu consegui enxergar aqui. Bom, e além do trabalho fotográfico que eu já tinha citado no programa, uma matéria que vale destacar é o do rugby nas Ilhas Fiji, em que a gente falou no programa agora há pouco, né? Exatamente, falando muito do rugby lá e agora as Ilhas Fiji sendo punido pela RB. Realmente. Tá, e é uma revista que é pra entrar, é pra ficar na história, né? É pra colecionador também. Serve como um arquivo histórico para um futuro não muito distante. Pra gente lembrar como é que era o rugby. No início do século XXI. Como a gente vivia o rugby. É verdade. Estação Rugby Clube. Felipe Fraga, tem bombas lá no rugby em Minas Gerais, é isso mesmo, Felipe? Boa tarde, amigos do Estação Rugby Clube. Boa tarde, Virgílio, Bruno, Rogério. Boa tarde você que está aí ouvindo. E agora vai ouvir as notícias sobre o rugby mineiro. Bom, pessoal, dizem que Minas não tem mar, mas ninguém avisou isso para as meninas do BH Rugby. No campeonato Rio Beach Rugby 2014, realizado na Praia do Leme no último final de semana, as meninas do BH foram simplesmente as campeãs. Venceram na categoria adulto feminino as equipes de Guanabara, Rio Rugby, Volta Redonda, Tijuca Rugby e Itaguaí e levaram o troféu mesmo nas areias da praia. Tomaram conta mesmo. Esse evento também teve a participação das equipes mineiras de São Lourenço e Inconfidente de Ouro Preto, que mostraram que mineiro não tá nem aí para esse lance de não ter praia. Chega e faz a festa mesmo assim. Bom, o rugby mineiro na última semana também teve algumas novidades interessantes.
A primeira delas é que a Federação Mineira de Rugby divulgou o calendário da primeira divisão, que será realizado esse ano também com 10 times, divididos em 2 grupos de 5. E o Uberlândia Rugby, devido a um problema que tiveram numa partida realizada contra o Taurus de Uberaba, foram punidos com a perda do mando de campo. Não vão poder realizar seus jogos dentro da cidade de Uberlândia, de forma que terão que fazer o jogo em outra cidade, sem estar perto da sua torcida devido a essa confusão. Segundo relatos que recebi, foi um problema entre a briga de torcida, que entrou em conflito com os atletas e outros torcedores do Taurus Rugby. A primeira divisão também de 2014 vai ter uma novidade. O Ipatinga Rugby desistiu de disputar o campeonato. Segundo a alegação do presidente Lucas Carvalho, o Ipatinga precisa de uma reestruturação que seja suficiente para a equipe suportar o nível de dificuldade da primeira divisão mineira. A estreia da equipe já seria no dia 8 de fevereiro contra o Belo Horizonte. E a equipe não teria condições, não só econômicas, mas também de impacto nos atletas, de fazer esse campeonato sem que seja uma aventura suicida, sem que os atletas consigam chegar ao final do campeonato inteiros, a equipe consiga chegar inteira ao final do campeonato e disputá-lo da melhor forma. Com isso, foi convidado para substituir o Ipatinga Rugby a equipe do Montes Claros, o Terremoc, que foi terceiro colocado na edição do ano passado do Campeonato Mineiro. O pessoal de Montes Claros já definiu que vai disputar a primeira divisão, já está procurando os aportes financeiros necessários para poder aguentar o campeonato, que são 5 jogos pelo menos, que exigem muito das equipes. Boa sorte ao Montes Claros Rugby nessa disputa. Infelizmente deixa a segunda divisão um pouco mais vazia, mas nós teremos a participação de equipes como o FSJ Búfalos, está para confirmar, o pessoal lá de Vitória, além do Inconfidência Rugby. Pelo menos as equipes já estão confirmadas. E ainda falando da primeira divisão, no arbitral realizado no fim do ano passado, a Federação Mineira de Rugby contou com a presença dos dirigentes das equipes, foi anunciado algumas mudanças em relação ao calendário 2015. Seguindo orientações da Confederação Brasileira de Rugby, o Campeonato Mineiro passará a ter 8 equipes em 2015 na primeira divisão. Isso faz com que o método de queda da primeira divisão este ano seja diferente. Até 2013, a equipe que ficasse em último lugar no campeonato disputava uma partida de repescagem com o campeão da segunda, que nesse ano foi disputada entre Ipatinga e Campo Belo. Contudo, para 2014, visando a temporada 2015, 2 equipes cairão direto para a segunda divisão, enquanto o 8º colocado fará a repescagem contra o campeão da segunda, que vai continuar com a forma de acesso igualzinha. O campeão disputa uma repescagem. Bom, por enquanto é isso. Essas são as novidades do rugby mineiro, que está preparando para o campeonato de 15, começa agora já no dia 8 e 15 de fevereiro. Boa sorte a todos, um grande abraço. Caramba, hein, Limão? Cada bomba que vem lá das Alterosas, lá de Minas Gerais, hein? Fato lamentável esse pequeno desentendimento que ele comentou, mas que deixem isso aí de lado e vamos jogar rugby, né? Isso, vamos jogar rugby. E como ele começou lá a intervenção dele, Minas não tem mar, mas as mulheres de BH não deram conta, só não avisaram as mulheres lá do BH Rugby, né, Rogério? Pois é, só não avisaram elas. Foi sensacional, valeu, Felipe, e semana que vem tem mais rugby mineiro aqui. Estação Rugby Clube. Epa, mais um novo correspondente do Estação Rugby Clube, para Manuel Cabral. Manuel Cabral, sobre o rugby português, as últimas do rugby luso. Tudo bem, Manuel? Iniciamos hoje uma intervenção regular na Estação Rugby Clube, pela mão do grande Virgílio Neto, para vos dar conta das novidades do rugby em Portugal. Nesta primeira vez, e vocês sabem que a primeira vez é a mais difícil, vamos falar de como está organizado o rugby de competição dos maiores lá na terrinha e como estão as classificações das 2 principais competições. Se você já pensou em visitar Portugal e conhecer o rugby de lá,
tem que saber que se disputam 3 campeonatos nacionais que agrupam equipas de todo o país. A categoria mais importante é a chamada Divisão de Honra, que é disputada por 10 equipas, sendo que todos os anos o último classificado, que por lá se chama o Lanterna Vermelha, é rebaixado e substituído pelo vencedor da segunda competição, denominada Primeira Divisão. Tome bem nota disto. Do outro lado do Atlântico, Primeira Divisão é a segunda e a Divisão de Honra é a primeira. Coisa de português. Esta primeirona é também disputada por 10 equipas e as 2 divisões são disputadas da mesma forma, existindo 2 fases distintas para se encontrar o vencedor. Assim, primeiro, as 10 equipas jogam entre si em 2 voltas, fazendo cada uma 18 jogos. Após esta primeira fase, que se chama muito apropriadamente fase de apuramento, as primeiras 6 equipas vão se defrontar em eliminatórias diretas, que começam com uma pré-eliminatória em que o terceiro classificado joga com o sexto e o quarto da tabela defronta o quinto. Esta pré-eliminatória é disputada no sistema de mata-mata, num jogo apenas, e os vencedores vão disputar as meias finais do campeonato em 2 jogos, contra os 2 primeiros da fase de apuramento. É um sistema semelhante ao adotado em França na Top 14. Vamos então saber como está neste momento a situação na Divisão de Honra portuguesa. Já se jogou um pouco mais de metade da prova e nas 2 primeiras posições seguem o Técnico e o Direito, 2 velhos clubes lisboetas que nos últimos anos tiveram histórias bem diferentes, com o Técnico a escapar ao rebaixamento, porque a divisão foi alargada de 8 para os atuais 10 equipas, e com um Super Direito, que venceu 4 dos últimos 5 campeonatos nacionais, e é o atual detentor da Copa Ibérica, conquistada no passado mês de dezembro, frente ao campeão de Espanha. Mas a verdade é que o Técnico, a equipa dos engenheiros, surgiu em grande forma este ano e comanda a tabela com 2 pontos sobre o Direito, a equipa dos advogados. Para os outros lugares que vão disputar a pré-eliminatória, 2 parecem estar quase nas mãos de Agronomia e Universitário de Lisboa, que podem mesmo chegar aos lugares do topo. E por outras 3 ou mesmo 4 equipas a lutarem pelos restantes lugares no play-off. São elas o Belenenses de Lisboa, o Cascais, a Académica de Coimbra e os Arcos de Valdevez. Lutando para evitar o rebaixamento, temos 2 ou 3 equipas, começando pelo já referido os Arcos de Valdevez, que tanto podem lutar pelo 6º lugar e como ter que se esforçar para não descer, com o Universitário do Porto e o Montemor ocupando neste momento os 2 últimos lugares. Com 8 jogos ainda por realizar, nós iremos acompanhar a segunda parte da prova aqui na Estação Rugby Clube. Mas agora a competição vai ser interrompida com a chegada da época internacional, em que Portugal vai tentar o apuramento para o Mundial de 2015. Quanto à primeirona, os 2 primeiros lugares estão ocupados pela Lousã e pelo Caldas, enquanto Évora, Benfica, Sporting, Loulé e Setúbal discutem entre si os outros 4 lugares. Na zona de rebaixamento temos as equipas da Agrária de Coimbra, do Santarém e do São Miguel de Lisboa, e a prova concluiu neste final de semana a primeira volta, começando o retorno no próximo dia 25. O quadro de competições em Portugal completa-se com a disputa da segunda divisão, que é a terceira em categoria, disputada numa fase regional primeiro e só depois num play-off, entre as equipas do Centro-Norte e de Lisboa Sul. Oportunamente falaremos desta prova, mas por hoje ficamos por aqui. Mas preparem-se, que eu aqui estarei na próxima semana para trazer a esta Estação Rugby Clube do Virgílio Neto algum cheirinho de alecrim. Aí tá Manuel Cabral, que mora em Valença, na Bahia, e é editor-chefe do portal Mão de Mestre, www.mãodemestre.com. Sensacional o site dele, né, que ele mantém. Tudo sobre o rugby português tem lá. Sabe alguma coisa sobre o rugby português lá, Limão? Um pouco, e mais ligados às universidades. E que agora ele comentou que a primeira divisão é divisão de honra. Divisão de honra? Isso seria, para mim? Olha, por analogia, se a gente comparar com futebol, eu sei que tem muitos ouvintes aí do Estação Rugby Clube que não gosta de comparar rugby com futebol, tudo bem. Mas, bom, vamos comparar. A gente não tem como negar o futebol e outra.
O futebol há 100 anos no Brasil era o que o rugby é hoje pra cá. A gente tinha até vários movimentos de intelectuais e formadores de opinião no Brasil no início do século passado que eram contra o futebol. O Lima Barreto, que é um escritor, falava: estrangeirices como o futebol não pegam em terra tupiniquim. Então eu sei que muita gente não gosta de comparar com o futebol, claro, são dois esportes diferentes e tudo mais, mas já que o futebol é o esporte rei no Brasil, a gente não pode negar. Mas na Inglaterra, por exemplo, no futebol inglês, a primeira divisão mesmo é chamada como Premiership. E a segunda divisão pra gente, eles tratam lá como a First Division, né? A primeira divisão. Então, por analogia, é a mesma coisa. Mas a gente pôde perceber, o Manuel fez isso muito bem. Ele deu um panorama, uma aula de rugby português, foi sensacional e explicou como é que as coisas funcionam por lá. Pra quem é da antiga, o gauchão também era assim, a divisão de honra era a segunda divisão aqui. Exatamente, é verdade. Tá aí, valeu Manuel, e semana que vem tem mais contribuição a ele, que trouxe em primeira mão o resultado do Lusitanos 15, que é a experiência portuguesa na Only Challenge Cup, equipe treinada pelo Frederico Souza, e que tem como auxiliar o João Uva, que tem passagem pelo rugby brasileiro. Estação Rugby Clube. E agora um bate-papo com Aldo Tamaguzuco, proprietário da Subec, sua trajetória e o porquê de investir no rugby. Confiram. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Virgílio? Tudo bem, é uma honra muito grande falar contigo e tê-lo no nosso programa. E eu queria que você contasse, para iniciar a nossa conversa, que você contasse um pouco sobre a tua trajetória no rugby e como que você conduziu a sua história dentro do rugby e como chegou até o ponto de começar a fazer uniformes para o rugby. Depois a gente parte para uma outra pergunta de como que você chegou até a Subec, mas nesse primeiro momento falar um pouco de ti, como conheceu o rugby e como veio parar no Brasil também, né? Ok. Boa tarde para você, a equipe e para todos os ouvintes espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado pelo espaço e vamos lá então. Estou no Brasil há 10 anos. Eu cheguei aqui em 2003, eu sou casado com uma brasileira, com uma gaúcha, e tenho me envolvido com o rugby logo depois que eu cheguei. Moro em Caxias do Sul e quando fiquei sabendo que na cidade iam começar com um clube, me interessei e logo em seguida comecei a praticar, a treinar, fiz parte da diretoria do Serra Rugby e foi dessa maneira que eu cheguei no Brasil e me vinculei a este esporte, né? Mas já jogava antes na Argentina ou não, Aldo? Jogava, mas de maneira bem... ia falar amadora, mas lá na Argentina é tudo amador, né? Jogava com os meus amigos, praticava o rugby na escola. No segundo grau era muito comum a gente ter aulas de rugby, e se bem as peladas acabavam sendo quase sempre de futebol, a gente jogou muitas tocatas ali no ginásio da escola. No meu círculo de amigos estava dividido, metade jogava futebol, metade jogava rugby. Então, entre os 13 e os 16 anos, acabei jogando um pouco, bastante o rugby, mas também sou muito admirador, muito fã do futebol. E Aldo, como é que você chegou até a começar a fabricar os uniformes e fazer os uniformes? Bom, eu trabalhava numa empresa multinacional daqui de Caxias, tinha um cargo, um trabalho estável e estava dedicado a um ramo totalmente diferente do rugby, né? Eu trabalhava na indústria e acabei entrando nesse segmento por uma paixão um pouco reprimida, um tanto escondida que eu tinha desde a minha adolescência, que sempre fui um apaixonado por pelo esporte, né? E as lojas de esportes e de rugby, quando surgiram na Argentina, me chamavam muito a atenção. Eu sempre gostei disso.
sem que isso tenha sido a minha atividade antes de vir para o Brasil, né? Quando comecei a praticar aqui em Caxias e acompanhando a realidade dos times daqui do Brasil, acabei identificando uma necessidade muito grande em material específico para a prática do rugby. Aqui era muito difícil na época, se hoje imagina lá no começo, né? Conseguir um calção apropriado e resistente para o jogo era uma epopeia, né? Camisas, então, nem se fala. Então, acabei somando vários fatores, analisando o cenário e o somatório de tudo isso, de toda essa situação, foi o que me acabou abrindo os olhos para essa oportunidade, para tomar a decisão de investir no rugby. Então, foi um pouco de coincidência, foi muito, teve a ver o gosto pelo esporte, a paixão pelo rugby, e depois um pouco de empreendedorismo e diversos fatores, né? Dessa maneira, então, foi que decidi entrar nesse segmento. E isso foi quando, Aldo? 2009, Virgílio. A Sulbec começou as suas operações em abril de 2009. Na época eu ainda estava trabalhando nessa empresa que eu te comentei e desempenhava as duas funções em paralelo. Aos poucos o rugby foi tomando mais tempo do meu dia a dia e chegou um ponto onde foi necessário escolher. E entre continuar nessa vida corporativa e entrar no mundo do rugby, fizemos junto com a minha esposa uma análise de cenário, de mercado, analisamos os distintos cenários que conseguimos mensurar e fazer uma projeção. E com muita coragem, mas com muita determinação, muito empenho, a gente decidiu abandonar os nossos trabalhos. Ela se dedicava ao comércio exterior e acabamos saindo dos nossos empregos para nos dedicar exclusivamente e 100% do nosso tempo à Sulbec e ao mundo do rugby. Perfeito, Aldo. E hoje vocês fazem uniformes para quantas equipes? Virgílio, atualmente chegamos a 72 times em todo o Brasil, espalhados em 11 estados. Desses 72 times, a gente tem a honra de vestir 2 seleções, alguns clubes mais grandes, outros mais pequenos, mas todos com uma história especial e com muito carinho, né? Temos também desenvolvido uma série de camisas temáticas, onde a gente pesquisa muito sobre a história do clube, sobre os motivos que simbolizam e representam o time ou a cidade, né? Então, temos um belo mix aí, um leque muito grande de camisas Sulbec espalhadas pelo Brasil. Perfeito, Aldo. Tem algum trabalho especial que você trate com mais carinho, algum clube, ou enfim, eu sei que é difícil falar, mas tem alguma curiosidade, algum clube que você tem um carinho um pouco mais pelo símbolo, pela camisa, ou que você considere mais bonito? Todos os times têm uma história particular e têm ganhado o carinho da gente, né? O fruto do nosso trabalho, quando sai do papel, quando sai das telas do computador e se transforma numa camisa, tem sido algo que é difícil de explicar com palavras. O manto que os jogadores vão vestir e as cores que vão defender em campo, né? Então são todas muito especiais para nós. Tem algumas camisas, alguns pedidos que a gente atendeu, que confeccionamos, que ficaram marcados na história, né? Guardamos muito carinho pelo primeiro uniforme que a gente fez, e que foi nada menos que o da Seleção Gaúcha. Então tem ficado isso aí na minha memória, e vai ficar na história da Sulbec como o primeiro uniforme que a gente confeccionou.
com toda uma história por trás, porque se tratou de uma seleção que representou o Estado no Uruguai, acabou vencendo o selecionado de desenvolvimento do Uruguai na própria casa deles, e que eu tive o prazer e a honra de acompanhar em campo. Então foi uma satisfação muito grande, muito grande. Ganharam o apelido de Muralha Gaúcha, foi sem dúvida muito especial, né? Perfeito, Aldo. E Aldo, em função desse crescimento do rugby no Brasil, por que investir no rugby? Virgílio, tanto a Sheila, minha esposa, que hoje é a minha sócia, quanto eu, tínhamos cargos muito estáveis onde a gente trabalhava. E fomos chamados de loucos, né? Imagina, em 2009, 2010, abandonar os empregos por um esporte que a maioria da gente nem conhecia. Nos perguntavam o que é isso, o rugby foi algo muito marcante, né? Por que entramos nesse mundo? Bom, primeiro por acreditar no potencial do esporte, por ter visto como o esporte é grande Brasil afora, né? E principalmente porque o trabalho que vinha sendo desenvolvido pela CBRU, pelos times que estavam crescendo e levando o rugby muito a sério, nos davam essa motivação, nos incentivavam a tomar a decisão de entrar nesse mercado, né? Foi muito duro no começo. A gente está no rugby desde a época em que dava vergonha sair na rua com um calção pequenininho, curtinho, né? E os tempos têm sido de bastante trabalho, de muita batalha, de muito sacrifício. Mas com muita gratificação pelo fato de ver que esse esporte que a gente gosta tanto está crescendo a cada dia, e que aquela aposta inicial, aquele planejamento estratégico que a gente desenhou no início está se concretizando, e o esporte no Brasil está se consolidando. Então, esse processo não foi de um dia para o outro, não foi sem pensar e analisar minuciosamente o que a gente estava fazendo, senão que é consequência de um trabalho que muitas pessoas no Brasil estão desenvolvendo, né? E a gente só vem a colher os frutos de muitos batalhadores, de muitos trabalhadores que estão se dedicando de corpo e alma para que esse esporte seja reconhecido e cresça no Brasil. Perfeito, Aldo. Eu quero muito agradecer a entrevista e desejar um 2014 repleto de trabalho, prosperidade e muito rugby para nós todos e para a SUBEC também. Virgílio, muito obrigado. Um ano de muito rugby para todos nós. Vamos demonstrar a força que tem o nosso esporte, mesmo sendo em ano de Copa do Mundo de futebol, no país da Copa do Futebol, mas esse ano a gente tem certeza de que o rugby vai crescer e vai dar o que falar. Perfeito, Aldo. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Virgílio. Um abraço grande para você e para toda a audiência. Bom, já conheceu o Aldo pessoalmente, né, Rogério? Conheci o Aldo na transmissão do Noia Sevens, lá na Associação Rondônia em Novo Hamburgo. Uma pessoa sensacional e que tem esse grande trabalho com a SUBEC. Legal, parabéns, Aldo, aí pelo excelente trabalho. E Limão, conhece o Aldo há muito mais tempo, né? Conheço há bastante tempo, acho que desde quando eu comecei a jogar, 2007, já vi ele lá com o pessoal do Serra. E ele comentou que era difícil no início a gente comprar uniforme, material de rugby, de treino. Eu lembro quando eu ia pro Valentim, eu fazia minhas compras lá. Aí não tinha onde comprar aqui em Porto Alegre, no Brasil. Conseguia tudo lá em Montevidéu, no Valentim Martinez, no Carrasco Polo. Fazia o rancho lá, aproveitava e fazia a compra do ano lá. Comprava short, comprei muita camisa do Carrasco. Tem uma camisa do Carrasco ainda, vou te mandar depois. Tem alguma história dessas compras aí? Eu fico imaginando quem que ia lá descer pra fazer compra contigo. Eu imagino Petró, Blanquito, imagino essa turma. Quem que você tem uma história? Quem que ia? O Bolo Leandro Boscata comigo, o Rafael Chaura, meu irmão, o Pandinha.
E o Luquinhas, a gente ia lá e tentava um desconto, mas acho que o pessoal ali do Rio da Prata, o pessoal de Buenos Aires, Montevidéu, não gosta muito de receber desconto, de dar desconto ali. Uma choradinha eles não aceitam tanto. Não tem esse costume? Não tem. Bom, a gente vai agora para um último intervalo e logo voltamos com resultados, o que tem na TV e muito mais. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. Bom, e voltamos com o último bloco. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sua mensagem, sugestão, reclamação, crítica, elogio para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Não deixe de interagir conosco pela nossa página do Face, facebook.com/rugbyclube. Lembrando também que o Quiz Subec da semana passada não teve vencedor, ou seja, ninguém acertou a resposta. E o Quiz Subec dessa semana permanece o da semana passada. Quais foram os 3 jogadores dos Wallabies na Copa do Mundo de 2003 que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Quais foram os 3 jogadores da seleção da Austrália, os Wallabies, no Mundial 2003 que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Se você sabe essa, mande então a resposta do Quiz Subec para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um exemplar da 3ª edição da linda revista Rugby, repleta de conteúdo. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana. Hoje tem Heineken Cup, Leinster contra Ospreys, Northampton contra Castres. Amanhã, Saracens contra Connacht. Só lembrando que a gente está devendo aí pro ouvinte do Estação Rugby Clube uma entrevista exclusiva com o Nona, presidente do Bandeirantes, o Joaquim Mina, presidente do Band, sobre essa parceria com o Saracens, tá? A gente está devendo essa, não nos esquecemos, e ela vai acontecer, aguardem. Então, voltando, amanhã tem, pela Heineken Cup, última rodada da fase de grupos. Amanhã, Saracens contra Connacht, Zebre contra Toulouse, Cardiff contra Exeter, Glasgow contra Toulon, Leicester contra Ulster, Montpellier contra Benetton. Domingo, Munster contra Edimburgo, Perpignan contra Gloucester, Scarlets contra Harlequins e Clermont contra Racing Metro. Lembrando que esta é a última rodada da fase de grupos que termina neste fim de semana. As quartas de final estão agendadas para os dias 4,
5 e 6 de abril. Vai pegar fogo, hein, Limão? Ainda bem que vão ter um tempo pra descansar, né? Vamos curtir o carnaval, ainda em fevereiro ali. Depois só volta em abril. Acaba agora janeiro, só em abril. Tem 3 meses aí pra recuperar as energias. Tem acompanhado a Heineken Cup, Rogério? Tenho acompanhado. Grandes jogos, grandes disputas e casa cheia sempre, né? Não tem um estádio vazio, é impressionante realmente. E a final programado para maio no Millennium Stadium em Cardiff. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana pela TV. Pela Heineken Cup, última rodada da fase de grupos que a gente acabou de citar. Amanhã, sábado, dia 18, às 11h35 da manhã, temos Saracens contra Connacht pela ESPN+. E às 4 da tarde, Leicester contra Ulster pela ESPN. Então, portanto, Saracens contra Connacht pela ESPN+, às 11h35 da manhã. E às 4 da tarde, pela ESPN, Leicester contra Ulster. Jogaços, hein? Exato, e eu vou acompanhar o Leicester versus Ulster porque é o que tem lá na TV a cabo de casa, né? Só a ESPN. ESPN+, é um pouco mais restrito, realmente. Estação Rugby Clube. Olha só, pessoal, o Ilhabela Rugby Clube receberá o 6º Beach Rugby Ilhabela 2014, que acontece no fim de semana dos dias 8 e 9 de fevereiro em Ilhabela, São Paulo. É o maior torneio de rugby de praia do Brasil. E na próxima semana a gente vai falar com o Gordo do Ilhabela sobre o evento. Só lembrando que o Gordo, que é um dos organizadores do evento, eu acho que ele resolveu fazer esse evento no dia do aniversário dele. O do Gordo que faz aniversário dia 9 de fevereiro. Então o Gordo, um dos realizadores, faz aniversário no domingo 9 de fevereiro, data do Ilhabela, no 6º Beach Rugby Ilhabela 2014. Em breve aí uma declaração, umas palavras do Gordo sobre este que é o maior evento de Beach Rugby do Brasil. Estação Rugby Clube. E como o Felipe lá de Minas Gerais falou, o Rio Rugby realizou no último fim de semana, dias 11 e 12 de janeiro, na Praia do Leme, o Rio Beach Rugby. No juvenil, vitória das Espartinhas. No feminino adulto, o BH levou, como o Felipe comentou. Enquanto que no masculino adulto, o Rio Rugby faturou. Olha só, pessoal, só no adulto masculino foram 19 equipes que participaram. O evento teve apoio da Prefeitura do Rio, da Federação Fluminense e da Embaixada da Nova Zelândia. Portanto, parabéns a todos aí. Estação Rugby Clube. Mais rugby pelo Brasil, os Mirmidões organizam dias 8 e 9 de março a primeira edição da Taça São Gabriel do Oeste de Rugby Sevens. As inscrições custam R$ 350 e incluem alojamento, alimentação e uma vaga em cada categoria. E as categorias são masculino, feminino e juniores. Haverá também sorteio de brindes e um desafio de drop. Olha só, pessoal, vale muito a pena participar. O Centro-Oeste é uma das regiões do Brasil em que o rugby mais cresce. E São Gabriel do Oeste está geograficamente muito bem localizada. Está entre Mato Grosso do Sul. Está meio caminho ali de Campo Grande e Cuiabá. Não está muito longe de Goiás. Está perto do Paraguai também, da Bolívia, que fazem fronteira ali com Mato Grosso do Sul. Não está muito longe também do oeste do Paraná, que a gente tem equipes como Maringá, Toledo, Moarama, Foz. E também do Oeste Paulista, que tem os Cowboys lá de Prudente, Junqueirópolis, enfim. Então é um torneio muito bacana esse, não? Que vai movimentar a região, não, Limão? É verdade. Ele paga o preço, ele paga o valor da inscrição, ainda tem estadia. Vale a pena mesmo. Para conhecer também o pessoal de outros estados e quem sabe do Paraguai, alguém ali que o Paraguai ainda é nosso grande rival, né? No rugby. Quem sabe trocar experiência, conhecer os irmãos do rugby. Exatamente isso. Falou do Paraguai, ali em Ponta Porã tem o Fronteira Rugby Clube e eles têm muitos jogadores que até tem que cuidar disso com carinho, porque muitos brasileiros jogam no Campeonato Paraguaio e muitos paraguaios vêm jogar no Brasil. E os documentos de transferência, como é que ficam? Vai jogar 2 campeonatos ao mesmo tempo? Tudo bem, as equipes não jogam entre si ali oficialmente, mas é uma questão que no futuro precisa ser pensada, não, Rogério? Com certeza, essa questão deve ser pensada e torneios como esse são uma forma tanto de interação quanto de promover o rugby no Brasil. São muito importantes esses torneios, né? Perfeitamente. Então, bom trabalho aí para os Mirmidões e excelente trabalho aí, parabéns para todos os envolvidos. A Federação do Rugby do Mato Grosso do Sul também, que é uma das mais antigas do país, diga-se de passagem. Estação Rugby Clube.
E a Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU, confirmou para o dia 15 de fevereiro, sábado, às 18 horas, amistoso contra a União de Rugby de Misiones, província argentina fronteiriça com o Brasil. O jogo terá a transmissão dos canais Sport TV. Misiones é sede de equipes como o Takuru de Posadas, que o Curitiba foi e ganhou um torneio em dezembro, em Posadas, e o Cataratas de Porto Iguaçu, ali fronteira com Foz. As duas seleções já se enfrentaram em duas oportunidades. Na última oportunidade, pelo Cross Border, em 19 de março de 2011, em Encarnação, no Paraguai, vitória do Brasil por 27-11. E tem outros amistosos a serem marcados. E outra coisa, a CBRU, tá, pessoal? E tá na nossa página do Face, na página da Confederação também. A CBRU tá atualizando o logo, a logo principal do rugby brasileiro. Ela vai suprimir a inscrição à sigla CBRU do logo e vai colocar Brasil Rugby. E aí, entra lá na nossa página do Face, que tem um link para votação, e você vai ver como está disposto a inscrição, como estão dispostas as inscrições Brasil Rugby, uma em cada símbolo. Tem uma que as fontes estão do mesmo tamanho, um outro símbolo, Brasil é maior que Rugby, e num terceiro símbolo, Rugby é maior que Brasil. Rogério, sua opinião com relação ao amistoso já marcado e com relação ao símbolo? Quanto ao amistoso marcado, eu volto a dizer, é um jogo importante e que vale a pena ser acompanhado. E quanto à logomarca, eu acho que é interessante fazer essa consulta popular, porque o rugby é um dos esportes onde há um grande consumo tanto de quem acompanha quanto de quem joga rugby, né? Então vale a pena ser mudada essa logomarca e abrir essa consulta como estão fazendo. Sensacional. Limão? Acho que o adversário, ao contrário do que foi no Cross Border, acho que o Brasil não vai ter tanta dificuldade, acho que o nível já melhorou bastante para aquela seleção, comparando com aquela seleção de 2011. E sobre o logo, para mim, o segundo logo é melhor, não querendo influenciar o voto, mas a minha grafia com Brasil maior e rugby um pouco menor ali no logo, acho que destaca mais. Confesso que eu também votei nesse logo número 2, justamente porque destaca aí o Brasil maior que o rugby. E como o Rogério falou, é importante essa necessidade de renovação, porque o produto também fica mais visível. Fica muito menos burocrático também. A gente pega o CBRU, eu pelo menos, na minha opinião, acho a sigla muito burocrática. E torna também o produto rugby e os produtos da CBRU, da Confederação Brasileira de Rugby, muito mais próximos do público que vai consumi-lo. Então eu acho uma atitude sensacional essa de atualizar o símbolo do rugby nacional, o escudo do rugby nacional, sabendo que hoje os símbolos do rugby nacional é o escudo e o emblema lá com o índio tupi, e essa necessidade e essa renovação, essa atualização é extremamente necessária. Eu estava até conversando com a Daniela Faur. A Daniela Faur é desenhista e elabora várias logomarcas de grandes marcas de bens de consumo no Brasil. Ela que joga no Pasteiro, mas começou lá no BH Rugby. Eu falava com ela e ela dizia que ela viu essa iniciativa da CBRU com muitos bons olhos, porque estava precisando mudar mesmo e trazer essa marca, trazer o rugby brasileiro através de uma marca, né, de uma identidade visual mais próxima daquele público que o consome. Portanto, essa iniciativa é muito bem-vinda. Com relação ao jogo, estou com os dois aqui, é um jogo importantíssimo. O Brasil, em termos de nível de rugby, em relação àquela seleção de 2011, já cresceu bastante em termos de jogo. Foram 2 jogos na história. No primeiro jogo foi vitória de Misiones por 28-10, e depois em 2011, pouco mais de 4 meses, aí a vitória foi do Brasil por 27-11. Naquela ocasião, era treinador da seleção de Misiones o Cláudio Cadena. Até escrevi para o Cláudio ontem, e o Cláudio hoje estava a caminho do Chile, porque ele está de head coach das seleções do Peru de rugby. E ele está com a seleção 15, seleção de Sevens, e ele estava se dirigindo a Vinha, porque lá em Vinha, a gente vai falar aqui daqui a pouco, o Brasil joga amanhã já pelo Seven de Vinha, e o Peru está no grupo que não é o do Brasil. O Peru está no grupo do Chile e da seleção dos Pampas da Argentina, né, que é uma seleção inferior da Argentina. Portanto, excelentes iniciativas aí, tanto do símbolo da atualização do escudo, quanto desse amistoso, que o adversário é muito bom para o rugby nacional. Tem um outro amistoso a ser negociado aí, e a gente vai aguardar pronunciamentos oficiais.
Estação Rugby Clube. Bom, e o estádio Allianz em Sydney receberá dia 22 de fevereiro o Desafio Internacional de Clubes de Rugby League, que reúne os vencedores da National Rugby League da Australásia, que reúne Austrália e Nova Zelândia, tá? Geograficamente, se a gente juntar Austrália e Nova Zelândia, eles são conhecidos como Australásia. E a Superliga Europeia. Neste ano, o confronto será entre o Sydney Roosters, da National Rugby League, e o Wigan Warriors, da European Super League, da Superliga Europeia. São ao todo na história 12 títulos para o Reino Unido contra 9 australianos. Os galos, os Roosters, já levaram 2 títulos, de 76 e 2003, enquanto que os ingleses do Wigan, 3, 87, 91 e 94, além de 2 vice-campeonatos em 1992 e 2011. Estação Rugby Clube. E a Escócia confirmou a sua equipe para os 6 Nações 2014. Scott Johnson confirmou os 36 jogadores, 16 deles do Glasgow Warriors, 11 do Edimburgo e 9 do exterior. Novidade é a presença de Doug Fife. São eles. Limão, me ajuda falando um nome por nome aqui? Eu falo um, tu fala outro? Pode ser, vamos lá, vamos tentar calibrar meu inglês aqui. Então, para começar, avançados: John Beattie, do Montpellier. Kelly Brown, do Saracens. Geoff Cross. David Denton. Alasdair Dickinson. Ross Ford, todos do Edimburgo. Chris Fusaro, do Glasgow Warriors. Grant Gilchrist, do Edimburgo. Exato. Ryan Grant. Johnny Gray, do Glasgow Warriors. Os dois, né? Os dois. Rich Gray, do Castres, da França. Gene Hamilton, Gene Hamilton, do Montpellier. Robert Harley, dos Warriors de Glasgow. Scott Lawson, do Newcastle Falcons. Kieran Lowe, do London Irish. Moral Law e Pat MacArthur, do Glasgow Warriors. Ross Rainey, do Edimburgo. Alasdair Strokowski, meio sueco isso aqui, ô Virgílio? Parece, né? Strokowski do Perpignan. Tim Swinson e Ryan Wilson, ambos do Glasgow Warriors. Como linhas nós temos Chris Cusiter, do Glasgow Warriors. Nick De Luca, do Edimburgo. Alex Dunbar, dos Warriors. Max Evans, do Castres. Doug Fife, do Edimburgo. Stuart Hogg. Huarid Jackson. Sean Lamont, todos do Glasgow Warriors. Greg Lindlau, do Edimburgo. Sam Maitland, do Glasgow Warriors também. Matt Scott, do Edimburgo. Tommy Seymour, do Glasgow Warriors também. Duncan Taylor, do Saracens. Greg Tonks, do Edimburgo. E Duncan Wade, do Glasgow Warriors. Ufa, caramba, cada pronúncia, hein? Bah. As ausências são de Alastair Kellogg, Ewan Murray, Peter Horn e Tim Visser, todos por lesão. Entre 19 e 22 de janeiro, o plantel se reduzirá a 23 atletas, antes de encarar a Irlanda em Dublin, dia 2 de fevereiro. Estação Rugby Clube. Bom, e a De Maria Marketing Esportivo divulgou a tabela do Miller Seven de Vinha 2014 neste fim de semana, valendo vaga para o Hong Kong Sevens. O Brasil está lá e nos últimos dias tem treinado intensamente, além de haver feito alguns jogos amistosos. Os tupis entram em campo no Colégio Macai, em Ranhaca, Vinha Del Mar, amanhã, contra o Paraguai, às 19h50, hora do Brasil. Depois, às 21h30, enfrenta o Uruguai. No outro grupo estão Chile, Peru e Argentina, que leva uma seleção que não é a principal, que joga o circuito mundial. Boa sorte aos tupis e excelentes jogos. Limão, o que esperar do Seven de Vinha esse fim de semana? Número reduzido de equipes, né? Com algumas desistências de algumas seleções. Já acompanhava o rugby de Vinha, o Seven de Vinha, em algumas outras edições de... Sempre eles fazem um vídeo de divulgação. Eu sempre assisti e achava incrível, porque parece um clima muito legal de rugby, festa. E na seção do site também do Seven, eles colocam o Seven de Mar del Plata, Punta, Spac Lions e colocam o Seven de Vinha entre os maiores da América Latina. A seção do site do Seven de Vinha. E esperar que o Brasil consiga o objetivo que eles pretendem, né? Hong Kong. Palpite, Brasil-Paraguai? Brasil. Brasil-Uruguai? Brasil.
Rogério, o que tá achando, o que esperar desse fim de semana para os Tupi Sevens lá em Vinha? Olha, Brasil e Paraguai dá Brasil. Brasil e Uruguai também. Também, eu vou dos dois também. Eu acho que tem muitas chances. O Brasil já tem um retrospecto muito bom contra o Paraguai. No Sevens, tanto no 15 quanto no Sevens, já é um grande rival, com todo respeito à seleção paraguaia, mas o Brasil tem conseguido muito bons resultados sobre o Paraguai e sobre o Uruguai também. Tudo bem que é mais equilibrado, obviamente, mas venceu o Uruguai em várias ocasiões já na história do rugby brasileiro no Sevens, isso já aconteceu. Então acho que o Brasil pode fazer frente, se preparou muitíssimo para esses dois jogos, portanto eu acho que tem uma vaga aí em Vinha que é para o Brasil. Estação Rugby Clube. Bom, e o Alma Rugby, iniciativa que visa preservar o espírito e os princípios do rugby, em parceria com a CBRU, criou o troféu Alma Brasil Rugby. Publique um post no Face com a hashtag, o Jogo da Velha, troféu Alma Brasil Rugby. Então tudo junto, o Jogo da Velha, troféu Alma Brasil Rugby, e indique um dirigente, um treinador, um jogador, um árbitro ou alguma pessoa envolvida com o jogo. É até o dia 19 de janeiro que você pode indicar e justificar a sua indicação, tá? Então só até depois de amanhã. Entre o dia 20 e o dia 27 de janeiro, os 5 mais indicados passarão por votação popular e a entrega do troféu Alma Brasil Rugby acontecerá dia 27 de janeiro na cerimônia oficial do troféu Brasil Rugby 2013. Então, portanto, participem. Rogério, já tem nomes aí para sugerir? Indicaria alguém? Olha, por enquanto não, mas vou acompanhar a votação, vou dar uma olhada na votação no site e já vou escolher meus nomes. Perfeito, Limão? Vamos trabalhar em um nome do Rio Grande do Sul, quem sabe? Podemos. Quem sabe? Vamos esperar até o dia 19, então. Então, perfeito. Olha, ele tem muito, tá? O mais importante é que sensacional essa iniciativa do Alma. Quero até mandar um abraço pro Juliano Passini, um dos idealizadores do Alma Rugby, é o pessoal do Rio Branco, sobretudo, que começou que tomou a iniciativa de criar o Alma Rugby, que visa preservar os valores do jogo e tem feito ações muito bacanas dentro do rugby nacional. É uma iniciativa sensacional, mas olha, fica difícil, é tanto nome para escolher que fica difícil. Todo mundo colabora muito com o rugby brasileiro, então vai ser muito apertado. Demais, e tem uns caras que eu chamo ciganos do rugby, que é impressionante. O cara joga 5 meses num time, aí ele muda de cidade, vai pra São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, e fora uma outra equipe, e tem muita gente no Brasil responsável por isso, é impressionante. É incrível. Dois deles que eu conheço é o Manulio Schiaffino, que tá lá no Vitória hoje, e o Igor Konovalov, que foi lá pro Ceará e é um dos fundadores dos Sertões. Então, fora outros tantos aí que a gente não conhece, ou eu não tenho contato, mas olha, tá difícil escolher, mas parabéns ao pessoal do Alma Brasil Rugby, do Alma Rugby e da CBRU em fazerem esse troféu tão importante pro rugby nacional, como reconhecimento àqueles que dão sangue pelo esporte no país. Estação Rugby Clube. Olha, e mais CBRU, Confederação Brasileira de Rugby, continua com as votações para o Troféu Brasil de Rugby, que premia os melhores do ano 2013 no esporte no país. A categoria aberta para votação popular agora é o de melhor try de 2013. Concorrem try do alemão contra a Argentina no Sevens de 2013 no Rio de Janeiro. O try do Croft contra o Chile no 15 em 2013. O try do Nativo contra o Chile também, no Sul-Americano de 15 em 2013. O try do Rafa Dauerlib, do São José, contra o Farrapos pelo Super 10. O try do Martin Scheffer, do SPAC, na finalíssima contra o Pasteur, na finalíssima do Super 10. O try do Boy, também do SPAC, contra o Pasteur, também na final do Super 10. O try da Júlia Sardá, que ganhou o prêmio do Comitê Olímpico Brasileiro do ano passado, contra a Fiji, pela Copa do Mundo de Sevens. O try da Paulinha, contra o Canadá, pelo Circuito Mundial. O try da Edna Santini, a Edninha, contra o Canadá, também pelo Circuito Mundial. A Edna que acompanha muito o Estação Rugby Clube. E o try da Raquel Cocan contra a França, também pelo Circuito Mundial. Olha, são tries um mais lindo que o outro. Entre na nossa página do Rugby Clube no Face e votem lá. Já tem o teu, Limão? Tenho dois. Pra mim são dois finalistas na minha cabeça. O do Nativo,
Pra mim, try de primeira linha vale dobro. Meu rugby, try de gordo vale 2. Ele recebe a bola na 5. Recebe a confiança ali do apoio. E ainda bate corrida com o jogador chileno no Consur. E ainda faz o try. E no feminino, da Edninha. Pra mim é o melhor try ali de todos. E entre os dois, do Nativo e da Edninha, eu fico da Edninha, ladies first. Perfeito. Rogério, eu sei que tu não viu ainda, mas tem que ver lá, viu? Com certeza, devem ter tries importantes e emocionantes em cada jogo que foi selecionado, né? Perfeito, eu também tenho os meus, tá? Eu também tenho, eu tava comentando com o pessoal aqui no intervalo, eu fiquei entre o try do Nativo, realmente, o da Edna, o do Martin Scheffer na final do Super 10 e o do Croft também, que eu achei um try muito bonito, ele que pegou lá um rebote e na pinta ali, bem no limite do campo, conseguiu apoiar a bola no chão, achei um try belíssimo. Tá, então entrem lá na nossa página do Rugby Clube e votem no melhor try do ano em 2013 dentro do rugby brasileiro. Estação Rugby Clube. E na audiência do programa, o Duca de Curitiba, o pessoal do Alecrim de Natal, o pessoal de Maceió, um abraço para todos eles, o Serginho do Rugby Sustentável, o pessoal do Alma Rugby lá, o Juliano Passini, mandar um abração pro Pantufa, Pantufa, já fica o convite aqui ao vivo no ar, tá mais convidado para vir para um programa, então arranja um espaço na tua agenda aí, vem pro programa aqui, faz aqui conosco, interage aqui conosco, porque um ouvinte fiel e assíduo do Estação Rugby Clube, então a gente já te convida desde já, tá mais do que convidado para poder comparecer aqui, né, Limão? O senhor Ismael Arenhart, alguns carnavais, e um cara apaixonado pelo rugby, ele viveu um tempo fora, tem uma outra visão também do rugby, tá desde o início aqui do Charrua também, e é um cara que se prepara muito em questão, ele é preparador físico, trabalha com algumas meninas do Charrua em alto rendimento já também. Perfeito, e também mandar uma saudação aqui pro João Frota, lá de São Luís do Maranhão. É o Brasil todo ligadaço no Estação Rugby Clube, que une todo um país em torno da querida ovalada. E pra gente fazer um programa melhor pra você, querido ouvinte, mandem críticas, elogios, sugestões, dúvidas, reclamações para rugbyclube@globomail.com. Estação Rugby Clube. E não se esqueça do Quiz Subec, que nessa semana é o seguinte: quais são os 3 jogadores dos Wallabies que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Repetimos, quais foram os 3 jogadores dos Wallabies na Copa de 2003 que começaram suas carreiras profissionais no Rugby League? Se você sabe essa, manda a resposta do Quiz Subec para o seguinte e-mail: rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um exemplar da 3ª edição da revista Rugby. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. E esta é de um árbitro anônimo para Peter Phillips, capitão da equipe do Colégio Gordonstoun e neto da Rainha Elizabeth II, para a disputa do cara ou coroa. Escutam só. Cara ou a avó? Estação Rugby Clube. É isso aí, com essa frase a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã tem reprise a partir das 11 da manhã, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, às 13 horas. O programa teve os trabalhos de Rogério Barbosa, Bruno Cardoso, Manuel Cabral, Nicolás Ferri, Felipe Fraga e Virgílio Neto, cada vez maior. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Um abraço, Bruno. Vamos pro final de semana, abração. Rogério? Bom final de semana a todos, um grande abraço, até a próxima. Bom fim de semana, saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby para a alma. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação,
Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos.